Bom dia, paz do Senhor. Vamos esperar para ver se mais alguém entra. Não tem costume de entrar essa hora. Mas quero compartilhar uma palavra com vocês. Bom dia. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe tudo que você faz. Vamos ver se mais alguém entra. Graças a Deus, nós estamos mais um dia na presença do Senhor. As misericórdias do Senhor já renovaram sobre as nossas vidas. Por isso nós estamos aqui mais um dia. Deus abençoe sua vida, sua casa. Que sua fé esteja firmada no Senhor. Que o Senhor renove as suas forças, renove a sua fé. Para você continuar crendo. Para você continuar, permanecer. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Jesus, na palavra dele. Pai do Senhor a todos os irmãos em Cristo. Eu sempre falo, quem entra nas lives, que não tem dia, né, no marco, a gente compartilha a palavra de Deus, aquilo que o Senhor ministra aos nossos corações. Nós não falamos de igreja, não falamos de denominação, nós falamos sobre a palavra do Senhor, que é a semente que não volta vazia, que é decreto do próprio Deus para as nossas vidas, para a vida daquele que crê, porque é pela fé que nós recebemos as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. É pela fé. E hoje eu queria estar compartilhando com vocês, queria que mais pessoas entrassem, né? Sobre um texto da palavra que fala assim: não se amoldem ao sistema desse mundo, mas que a gente transforme a nossa mente, o nosso entendimento, para nós experimentarmos a boa vontade, a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Então a gente entende
pelo Espírito Santo que habita em mim, habita na vida dos irmãos, porque nós somos somente vaso de barro, eu deixo sempre claro aqui: Santo é o Senhor. Nós somos pecadores e carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Se não fosse a graça, o favor do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, porque todos os dias pecamos. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer na terra. Então, a palavra de Deus, ela nivela todos, ricos, pobres, estudados, todos somos pecadores. E nós que cremos no Senhor Jesus, que cremos na palavra, à medida que nós vamos buscando renovar a nossa mente de acordo com a vontade do Espírito Santo do Senhor, nós vamos experimentando a vontade do Senhor nas nossas vidas. Então, no momento em que nós recebemos Jesus nas nossas vidas, nós ganhamos a salvação em Cristo. Mas a vontade plena do Senhor, a vontade boa, perfeita e agradável que o Senhor tem para as nossas vidas e que não acrescenta dores, é à medida que a gente se submete ao Senhor, à medida que a gente obedece ao Senhor. E não é de uma hora para outra, é um processo. Então nós precisamos ter paciência, isso eu quero compartilhar com você. Eu tenho buscado em Deus ter paciência, porque as promessas do Senhor para a nossa vida só vamos receber se nós permanecermos crendo. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para você olhar para a circunstância, para as crises, para as notícias, para você desanimar, perder a esperança e não crer mais. E você às vezes está perto de receber a sua bênção, e quando você desiste de perseverar, desiste de crer, você deixa de receber aquilo que o Senhor tem para sua vida, para sua família, para sua casa. Então, eu senti desejo de entrar, e essa palavra é para nós, é para mim. Eu me incluo sempre quando eu faço a live. Primeiro a palavra, Deus fala comigo. A vida cristã é uma caminhada, ninguém está pronto e ninguém é santo. Nós somos pecadores. O Senhor é santo e nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Por isso buscamos a Ele todos os dias. E todos os dias somos abençoados com livramento, bênçãos na família. Quantas bênçãos, quantas pessoas não estão aqui mais na terra? Nós estamos. A pandemia passou, quantas pessoas se foram? Jovens. Pós-pandemia, quantas pessoas infartaram? Jovens. Sábado, se não me falha a memória, eu fiquei sabendo que uma menina de 16 anos estava cantando um louvor num aniversário e desmaiou, morte súbita, 16 anos. Então, às vezes a gente menospreza o nosso fôlego de vida, porque a gente olha muito para a circunstância. Quando os discípulos estavam no barco
com Jesus e Jesus dormia, eles achavam que Jesus tinha perdido o controle da tempestade. Jesus estava calmamente dormindo. E o que significa esse barco? É a nossa vida. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Jesus nunca disse que seria fácil para os seus discípulos. E o chamado de Jesus é para sermos discípulos, é para termos intimidade com o Senhor. Porque muitas pessoas não recebem bênçãos? Nós precisamos entender que as bênçãos são para todos, mas principalmente para quem quer o Deus das bênçãos. Até que ponto nós queremos caminhar com o Senhor? A gente entende pela palavra de Deus que os tempos estão se cumprindo. E aquele que foi alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor, Deus vai conferindo dons. E os dons são do Espírito Santo. Nós somos um vaso de barro, que o oleiro, ele faz como quer. Se ele achar que tem uma trinca, ele amassa e faz de novo. Terminou de fazer o vaso, ele leva o vaso para a fornalha, para o vaso se tornar firme, resistente. Então, às vezes, a gente não entende por que a gente está passando na fornalha. É processo. É processo. E a nossa vida pertence ao Senhor. Ele sabe o que faz. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. O Senhor dos exércitos. O Deus de Israel. Nosso Pai. Então, as coisas estão se cumprindo, mas quem crê em Jesus, que é a porta, que é o caminho, que é a nossa salvação, que é a nossa vida, a nossa esperança, não tem o que temer. Então, a gente precisa entender que às vezes as pessoas não creem no Senhor porque comparam com o pai terreno, comparam com as pessoas que prometem muitas vezes coisas e não cumprem. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele recompensa todos que o buscam com fé. Eu gosto muito de bicho de estimação, gosto de todos os animais. Se eu pudesse, eu teria vários. Gato, cachorrinho, gosto de bichinho. Quando a gente tem um bichinho de estimação e ele chega perto da gente, vê a gente comendo alguma coisa, ou seja, gato, que eu gosto de todos os bichos, passarinho, bem-te-vi, tem muito aqui perto, eles cantando. A gente não nega, não tô nem falando de filho. Um bichinho que a gente cria e chega todo mansinho pedindo uma esquinha de alguma coisa.
a gente derrete, logo entrega. Se for petisco, se for o que for, um pedacinho de pão. Quando a gente chega confiadamente ao trono da graça do Senhor, Ele recebe a nossa oração. Ele nos atende. Agora, o espaço entre a oração ser respondida, a gente tem que entender que as coisas espirituais têm batalhas. O céu, ele se move quando a gente ora. Deus tem bênçãos para todos no céu, mas tem pessoas que não buscam, não oram, pedem oração para um monte de gente, mas não ora. E eu não estou falando aqui de orações cumpridas, não. Estou falando de oração no pensamento, que você pode estar no seu carro, no seu trabalho, e a sua mente está ligada em Deus o tempo todo. Essa oração, você pode estar sempre levando o seu pensamento, falando com o Senhor. E você pode ter segredos e deve ter com o Senhor. Tem coisas que o Senhor fala para nós que muitas pessoas não acreditam que vai se cumprir. Então não é bom nem contar para ninguém. Espera acontecer. Então, o Senhor, ele não quer religioso. O que é religioso? Religioso é aquela pessoa que segue regras humanas e que acha que por seguir algumas coisas é melhor do que outras pessoas. Então, Jesus, ele confrontou os religiosos da época pela hipocrisia deles. E Jesus, a gente vê no texto aqui de Lucas, que eu estava lendo, quando ele chamou Levi, que era publicano, e Levi preparou um banquete para Jesus na casa dele, as pessoas ficaram criticando: quem é esse Jesus que come com pecadores e com publicanos? E a resposta que Jesus deu: eu não vim para os sãos, para os perfeitos, eu vim para os pecadores. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele veio, o sacrifício de Jesus na cruz, vicário, todo o sangue, foi para remir o pecador. Para aquele que entende que erra todos os dias, por pensamento, por palavra, por omissão. Nós nunca somos perfeitos. Nunca. Então nós necessitamos do Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, é o que o Evangelho do Senhor Jesus diz, será salvo. E quando se fala sobre arrebatamento, que a gente precisa vigiar,
Precisamos estar com as lamparinas acesas, com azeite, que é o Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Jesus deixa claro isso. Através de uma vida de compromisso com Deus, de temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que aquele que teme ao Senhor vai procurar se desviar do mal. É pelo temor do Senhor que a gente desvia do mal, porque a gente sabe as consequências. Porque da mesma maneira que o Senhor não brinca de ser Deus, o inimigo não brinca de ser. Porque ele veio para matar, roubar e destruir vidas, relacionamentos, casamentos, famílias, igrejas. E aonde tiver uma brecha, ele vai entrar e ele não vai pedir licença. Então, a gente tem que entender que nós estamos aqui na terra. Deus nos deu livre-arbítrio para escolhermos céu, o Senhor ou não. Se nós optamos pela luz, que é o Senhor, nós já não temos mais livre-arbítrio. O Senhor é o Senhor da nossa vida. Nós temos que dizer sim, Senhor. O Senhor mandou, é sim, Senhor. Estou indo. Ele manda, a gente obedece. Então, a vida cristã depende da nossa obediência. A vida cristã depende da nossa obediência ao Senhor, ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala com a gente através de sonhos, através de mensagens como essa, usando outras pessoas. Testifica no nosso espírito se é ou não da parte do Senhor, se está embasada ou não na verdade, que é a palavra, que é a Bíblia. E para a gente saber se o que a gente está escutando é verdade, a gente precisa ter sempre o hábito de ler a palavra de Deus. Então a gente vai lendo a palavra, pedindo ao Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, para a gente entender a palavra, porque a palavra de Deus não é um livro qualquer. É o Senhor comunicando a vontade dele para as nossas vidas. Então, voltando ao primeiro texto que eu compartilhei no início, para a gente não se amoldar aos costumes deste mundo, desse sistema caído, mas para a gente se renovar. O nosso entendimento, tudo começa pela nossa mente. Para aí então a gente experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. O Senhor tem para nós vida abundante em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes, eu acredito que é pouco falado, quando nós nos achegamos a Jesus, a gente chega, o Senhor perdoa os nossos pecados e a gente não passa por um processo de libertação. Esse processo de libertação é um processo em que a gente começa buscando o Senhor, caminhando dia a dia com o Senhor, lendo a palavra,
todos os dias, da mesma maneira como a gente se alimenta, a gente depende do alimento, toma café, almoça, lancha, come frutas, se hidrata bebendo água e outras coisas. A palavra de Deus, ela nos nutre e ela é viva e ela renova o nosso entendimento. E o nosso entendimento vai sendo transformado até que a gente se aproxime da estatura de varão perfeito. E aproxime, que é o Senhor Jesus, que é o nosso exemplo. Então, o nosso exemplo é o Senhor Jesus, nosso exemplo não são pessoas. Então, a gente não deve olhar para as pessoas, porque senão nós vamos ter decepção. A gente deve olhar para Jesus. E eu já tive decepção, né? Que eu conheci o Senhor Jesus com 14 anos, eu tenho 51. Então, é uma caminhada. E a caminhada com Cristo, nunca estamos prontos, nunca sabemos tudo. Eu não sei tudo. E eu tenho certeza que até o último dia eu não vou saber, porque é só o Senhor que detém todo o conhecimento e toda a sabedoria, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo do Senhor, que conhece o profundo, o escondido, que pode revelar a nós alguma coisa quando Ele quer. E às vezes a gente se decepciona, o Senhor permite a gente se decepcionar para a gente olhar mais para o Senhor, para a nossa confiança estar mais firmada no Senhor Jesus. E quanto mais acontece as coisas, escândalos e coisas vão acontecendo, que a gente não está livre de ser traído, como Jesus, pelo próprio Judas, que era um dos 12, quem somos nós? Né? O discípulo, ele não é melhor do que o mestre. Então Jesus, ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor, ele é nosso pastor, nosso sumo pastor, ele intercede por nós, o Espírito Santo também intercede por nós. Então, essa palavra que o Espírito Santo trouxe hoje, porque é Ele que ministra, usa a nossa boca, é uma palavra de encorajamento, de ânimo, para continuarmos crendo, confiando, permanecer crendo. Pela fé. Aí a gente lembra sobre alguns personagens da palavra, José, por exemplo. José recebeu uma capa do pai e os irmãos tiveram inveja e jogaram ele num poço, um buraco, né? Pegaram a capa, sujaram de sangue de bicho e falaram para o pai que ele havia morrido. A história de José mostra quanto tempo levou para José ser exaltado pelo Senhor. Ele não desistiu, ele permaneceu. Imagino eu quanto ele chorou, quanto ele sofreu. A gente vê na passagem bíblica quando os irmãos procuram ele e ele já é o governador do Egito.
que ele não falou ainda que era o irmão, testou os irmãos. E o nome do Senhor foi exaltado, foi glorificado, perdoou os irmãos. Então, quando a gente olha, a gente acha que às vezes está difícil, a gente olha para a vida de Moisés, quanto tempo Moisés foi trabalhado por Deus para levar o povo, libertar o povo. Daniel na Babilônia. Então não está demorando, é o tempo do Senhor. E o tempo dele é perfeito. Então, confie no Senhor. Tá difícil, nós estamos no caminho certo. E é pela fé no Senhor Jesus e na palavra dele, que não mente, que a gente anda um dia de cada vez. E quando a gente recebe a bênção, a honra, a glória, o louvor é totalmente do Senhor. Totalmente dele. Que nós somos dependentes do Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por essa palavra. Se você puder, ore. Não precisa fechar o olho, né? Não sei onde você está. Vamos orar? Se der, hoje à tarde eu entro. Lá para as 3 horas. Provavelmente. Depois eu falo a próxima live. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento em que o Espírito Santo do Senhor está aqui. Eu te agradeço, Espírito Santo do Senhor, és bem-vindo aqui no nosso meio, és bem-vindo para batizar, és bem-vindo para entregar dons, és bem-vindo, Espírito Santo do Senhor, nas nossas vidas, na nossa live, ó Deus, aqui no nosso meio. Pai, te agradeço pela tua bondade, pelo teu amor, pelas misericórdias do Senhor sobre a nossa vida nessa manhã. Te agradeço pela tua palavra, te agradeço porque o Senhor não desiste de nós. Te agradeço pelo teu Espírito Santo que sempre renova-nos enquanto dormimos, para acordarmos, ó Deus, crendo mais um dia, renovar nossa esperança, a nossa fé no Senhor, com a certeza que somos mais que vencedores em Cristo e que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Abre, Senhor, portas nas nossas vidas. Que o Senhor esteja nos dando discernimento, entendimento, para nós caminharmos na tua presença e sermos uma bênção em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a nossa casa, abençoe os nossos relacionamentos, abençoe os nossos filhos, abençoe, ó Pai, toda a nossa descendência, nossa família. Em nome de Jesus eu te peço. Repreende, Pai, no poder e na autoridade do teu nome, todo espírito de enfermidade, toda obra contrária à vontade do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida. Que você fique, passe um dia abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. O Senhor é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e é melhor para as nossas vidas. Lembre-se disso. Deus te abençoe, abençoe tudo que você faz, abençoe seus bichinhos. E se você tiver com a água aí, que o Senhor esteja abençoando sua água, que quando você beber sua água, que possa
Não sei se você está enfermo, pela sua fé, que você possa receber a sua cura em nome de Jesus. Deus te abençoe e fica com Deus.